Vamos colocar a reportagem na tela. A harmonização facial do Stênio Garcia, ele que tem 91 anos, é um ator com uma carreira de muito sucesso. E aí ele fez esse processo de harmonização facial, ele inclusive chegou a postar no Instagram dele o resultado e escreveu na legenda: não era cilada, Bino, chama-se harmonização facial. Lembrando que ele fez a série Carga Pesada, né, com o Antônio Fagundes, aí tinha justamente isso de não era cilada, Bino. Ele fez aplicação de botox, preenchimento. E aí muita gente começou a comentar que o rosto dele estava inchado. Ele chegou a gravar um vídeo também falando sobre isso. Foi alvo de crítica, de meme. A esposa dele mandou mensagem para a CNN dizendo que ele se machucou fazendo exercício em casa e precisou tomar remédio. E isso fez o rosto dele ficar inchado. Ele também contou que resolveu fazer a harmonização, abre aspas, porque estava com aquela pelanca abaixo do rosto caída. Ele deu várias entrevistas sobre isso, inclusive para o jornal O Globo, e disse que, rebatendo as críticas, estava com pelanca caída por excesso de exercício físico. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E eu tô aqui com Lia Bock, Letícia Vidica, Lê de volta das férias. De volta. Cuidaram bem da minha cadeira aqui, com da lojinha. Certeza. Sim, outras grandes mulheres passaram por aqui. Vamos falar então sobre essa história do Stênio Garcia, né? A internet comentou muito a aparência dele, lembrando que ele tem 91 anos. E aí a gente traz a discussão aqui de justamente ressignificar o envelhecimento e essas pequenas violências que podem acontecer com as pessoas idosas, né? A gente vive numa sociedade, né, que atrela o tempo todo a beleza e a juventude. A gente é ensinado o tempo todo a ser jovem, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa discussão para pensar que a sociedade precisa aprender a ensinar a gente a envelhecer. Né? Porque envelhecer é um processo natural da vida, né? Devia ser uma grande sorte a gente chegar aos 91 anos, como chegou o Stênio Garcia, praticando exercício físico, que para mim esse tem que ser o foco da discussão. Ele fez a harmonização facial, que é um dos procedimentos estéticos não cirúrgicos mais procurados no Brasil, superou aí mais de 250 mil procedimentos só num período entre 2014 e 2019. Tem muita gente nessa febre, né, de fazer a harmonização facial, mas eu queria chamar a atenção aqui para isso, porque envelhecer é um processo natural. E esse medo do envelhecimento está gerando um problema psicológico para muita gente, que chama gerontofobia, né, que é o medo de envelhecer. E as críticas acendem um outro problema, que é o etarismo, que é o preconceito contra as pessoas por conta da idade. Então, acho que a gente tem que jogar luz nisso. E até quando? Até que idade que a gente vai ter que se preocupar com como a gente está parecendo? Né? Com 91 anos, eu me pego pensando, será que todo o conhecimento dele, tudo que ele fez, a sabedoria, a experiência, a paciência que ele ganhou, com tudo que ele ganhou, será que não é suficiente? Por que ele tem que parecer jovem, né? E eu sempre falo que tem uma coisa que a gente devia muito aprender com os indígenas, né? Com os povos originários, que é a valorização da maturidade, né? Ver como sabedoria e não como velhice. Né? Não é assim, você envelhece e você tá fora. Não, você envelhece e você fica sábio. Eu juro que eu penso muito se esse dia vai chegar, sabe? Da gente valorizar as pessoas pelo que elas aprenderam, pelo que elas viveram e não pelos que elas parecem. E assim, lembrando que o Stênio, ele deu várias entrevistas, né? Falando justamente, quase que se justificando por que ele fez. E assim, gente, cada um faz o que quiser. Se a pessoa se sente bem fazendo, se a pessoa de certa maneira vai se sentir mais segura, porque a gente sabe que todo mundo tem um lugar que dói na aparência, né? Todo mundo tem ali alguma coisa que incomoda. Então, assim, o que mais me incomodou nisso tudo foram as críticas e como as pessoas fizeram piada em relação a isso, falando sobre ele. Porque a gente está falando de uma pessoa de 91 anos que está na internet e lembrando que a internet é uma coisa relativamente, se a gente for comparar com a história inteira, recente e que a pessoa tem que se justificar por uma escolha dela e que tem que ver também todo mundo avaliando a aparência dela. Aquele conceito de feio bonito que é totalmente subjetivo, e aí um cara de 91 anos que já passou por tanta coisa ter que se justificar, ter que lidar com essas críticas, e a internet está muito acostumada a ver o bonito, né? E ele fala uma coisa, a justificativa dele também é algo muito cruel e etarista que a sociedade prega, né?
a modificação para voltar ao mercado, ou seja, o mercado só aceita Sim. que ele volte se ele voltar com uma aparência mais jovem. Isso é muito cruel. Isso que a gente está falando da profissão de ator e atriz, que consegue, né? Você consegue ser um ator sendo uma criancinha e eu conseguir um papel mais velho. Mas hoje, essa coisa de parecer mais jovem o tempo todo é uma luta cruel, vã, né? Cara e perigosa, porque fazer harmonização facial tem riscos também. Né? Alguns médicos já levantam uma série de riscos. Não é proibido, cada um faz o que quer, mas tem riscos. E por que a gente quer parecer jovem o tempo todo? Eu falo que eu quero ser uma senhora idosa de black power roxo, sambando por aí, viajando. É cansativo E demais. com as minhas rugas. Mas essa resistência, eu já falei de resistência aqui uma vez. Eu acho que essa resistência ela é importante, porque quando você fala, Mari, que cada um sabe onde o calo aperta e pode fazer suas mudanças, eu concordo. Agora, quando todo mundo quer fazer a mesma mudança, é que tem que, piscar. Ninguém quer ter ruga. Tem um Todo livro. mundo quer ter o peito grande, sabe? Aí eu acho que tem que, Tem um livro que é muito bom, que fala justamente sobre como todo mundo tá ficando com o mesmo rosto. Por causa dos filtros no Instagram, por causa dos procedimentos e tal, tá todo mundo perdendo a identidade que é o rosto. Então é isso, claro que cada um faz o que quer, mas refletir bastante sobre isso é importante também. E aí eu queria agora falar sobre as mulheres. Por quê? A Ingrid Guimarães, que é uma atriz que também tem uma carreira de muito sucesso, fez um post no Instagram dela falando sobre a questão das mulheres. Olha lá, 50 anos, Ingrid Guimarães exibe curvas impecáveis em fotos de biquíni. Magnífica. Aí ela pega essa reportagem e ela diz justamente sobre como muitas vezes os veículos de comunicação vão lá e reforçam os estereótipos sobre as mulheres com mais de 50 anos. No caso das mulheres mais jovens, a idade nem é mencionada. E ela diz ali, a sociedade não está preparada. A gente tem um post dela, ela diz, qual a diferença entre essas matérias? Porque aí ela coloca outras ali de meninas mais novas. A partir dos 50 anos, nossa idade aparece antes de qualquer assunto. Elogio ou outro tipo de comunicação. Frases como, tá inteira pra idade, tá conservado. Olha aí as reportagens das meninas mais novas. Então, tem a Alexa, tem também a Yasmin Brunet. Aí ela diz, essas frases, conservada, parabéns por envelhecer sarada, são elogios que também comunicam o quanto nossa sociedade não está preparada para ver as mulheres envelhecerem. Que tal elogiar todas nós sem usar a nossa idade? O grande ponto aqui nessas reportagens, amo Ingrid, adorei essa coleção que ela fez, é que todas as mulheres com mais de 50 anos têm a idade aparecendo em primeiro lugar. Aos 50 anos, Ingrid Guimarães. Aos 59 anos, não sei quem. E as outras não. Aí a gente fala assim, por quê? E realmente, por quê? Que tem a idade e a delas. adjetivação ali é incrível. Um corpaço magnífico, absurdo. Sim. Como se, aquilo, de novo, não é natural que, a partir de determinada idade, você tenha um corpo não esperado. E tem gente que pode falar assim, mas isso é um elogio. Falar que você tá magnífica, que você tá com um corpaço pra sua idade, você tem que ver isso como um elogio. Não necessariamente, gente. Revejam seus elogios. Mas é porque, por muito tempo, elogios, não só nesse sentido, mas em vários outros também não foram questionados. A gente está agora querendo questionar muita até coisa, os elogios. Né? E eu acho assim, né? A sociedade é muito cruel com o envelhecimento feminino. Eu tenho uma frase que eu acho ótima. O homem vira vinho, a mulher vira vinagre. E é exatamente isso. O homem vai envelhecendo e ele começa, que charmoso, nossa, tá ótimo. A mulher começa a envelhecer e ela vai sendo excluída ou exaltada dessa maneira absurda, como se fosse não natural. Não natural, que uma exato. mulher aos 50, 60, 70, enfim, tenha um corpo bonito, tenha qualidade de vida. E esteja de biquíni. Esteja de biquíni na porque praia. a sensação que dá é que é meio estranho, assim, por uma mulher de 50 anos de biquíni e gostosa, nossa!